Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Estamos iniciando então nesta semana especial, onde nós vamos discutir o impacto causado nas religiões pela chegada dos extraterrestres, tá? Em massa, assim dizer, um contato menos, mas em massa. Hoje nós vamos falar sobre o catolicismo, praticamente, né? Depois nós temos os muçulmanos, nós temos os evangélicos, as religiões orientais, budismo, taoísmo, hinduísmo, né? E por fim, nós vamos falar sobre os ateus. Como os ateus estariam preparados para isso, nesses 5 capítulos que nós vamos fazer essa semana, em tese de como o mundo e as religiões estariam prontas, para o contato em massa com os ETs. Então, vamos começar hoje falando sobre a religião católica. Bom, eu considero a religião católica a mais preparada para enfrentar este novo paradigma. Por que isso? Então, muito bem, vamos lá. Tem vários aspectos importantes que nós vamos discutir aqui. Primeiro, os católicos, eles investiram muito em ciências. Então, e quando eles investiram muito em ciência, eles construíram universidades por todo o mundo, tá? E dentro dessas universidades, centros de pesquisas. Mas centros de pesquisas científicas, tá? Não religiosa. Inclusive, a Igreja Católica tem vários observatórios astronômicos. Moisés, procura aí, Observatório Astronômico do Vaticano. Para mostrar aí uma foto, que vocês já vão entender o que eu estou falando. Então, a cabeça dos teólogos, vamos assim, da Igreja Católica, são muito mais, vamos assim dizer, preparados para discutir o fenômeno. Não são aqueles fanáticos ao extremo, sabe? Extremista fanático. Porque a Igreja Católica, ela tem várias alas, E como ela tem essa ala científica dentro da Igreja, já há muitos anos, desde a década de 60, implementando busca astronômica, astrofísica, tem padres astrônomos, padres astrofísicos, você está entendendo? Padres físicos. Então isso vai criar essa ala que vai cuidar de estudar diretamente esses fenômenos. Você está me entendendo? Olha lá. Esse é um dos, tem vários no mundo. Até nos Estados Unidos tem observatórios astronômicos do Vaticano. E são observatórios extremamente modernos, com tecnologia extremamente moderna hoje em dia. Tá? Eu não sei de onde que ele pegou essa foto aí, mas tem muitos. O Vaticano tem contato com os ETs. Então, essa é uma coisa que pouca gente sabe. E em cima disso nós vamos fazer essa discussão. Vamos começar com esses 2 aspectos importantes que vai fazer uma grande diferença em tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Esse é dentro do Vaticano. Deve ser seja esse. Procura assim, observatório do Vaticano nos Estados Unidos. Aquele lá era na Itália, então.
Mas procura, que ele tem fora da Itália também, ele tem observatórios astronômicos em várias partes do mundo. Né? Então, eu, por exemplo, eu conheço muitos teólogos da Igreja Católica que já me procuraram, né, participaram de conferências minhas sobre extraterrestre. Então, existe uma ala dentro da igreja que é muito liberal. Essa é uma ala que está totalmente pronta para o conhecimento novo, sabe? Para entender, né, vida extraterrestre, esse universo gigantesco que está aí. Porque ele pode ser teólogo, mas não pode ser burro, né? Ele está estudando o universo, o cara está olhando as estrelas com o telescópio, está vendo o tamanho do universo. Né? É óbvio que ele vai entender que a raça humana não é a única forma de vida na galáxia e no universo. Né? Então, isso já constrói uma abertura muito grande. Quando uma instituição religiosa, como a igreja, ela passa a ter conhecimento do tamanho do universo físico, sabe, do tamanho da estrutura, coisa que os evangelhos estão muito distantes de saber qualquer coisa disso. O universo do evangelho é desse tamanho, assim, ó, uma casca de ovo. E esses caras não, esses caras têm uma mente muito aberta, são cientistas, eles estão na fronteira do conhecimento científico também, astrofísico, eles acompanham direto tudo isso. Então isso faz muita diferença, né, na elite, né? Porque sempre a elite da igreja, como o próprio Papa, vai consultar esses caras. Esses caras ficam responsáveis em transmitir as novas descobertas para o Papa. E o Papa é obrigado a aceitar, porque o Papa não é o cara que sabe das coisas, certo? Nós estamos vivendo o terceiro milênio, nós estamos vivendo um ano que a humanidade está descobrindo outros mundos, outros planetas, outro tudo. A igreja não pode ficar atrás disso e ela sabe disso. Por isso que ela está investindo nisso. Tá? Ela está investindo em ciência, investe em astrofísica, ele investe em universidade, investe em pesquisa dentro das universidades. Né? O Rio de Janeiro mesmo tinha um mini reator nuclear na PUC, do Rio, certo? Então as pessoas todas têm uma ala investigativa, uma ala científica, uma ala que tem a mente mais aberta. Tá? Então, por isso que eu falo que talvez a religião católica seja a única religião mais preparada para, quando esse fato acontecer, não lhe causar um impacto gigantesco a ponto de, eu vou me jogar no poço. O Papa não vai se jogar no poço na hora que os discos voadores aparecer. Muito pelo contrário. Tá? Não vai falar que é o Satanás que está chegando, sabe? É outro discurso, né? É outro discurso. Bom, o segundo ponto importante que todas as autoridades no mundo até hoje esconderam é a questão, será que o Vaticano tem contato com os ETs? Ou em algum momento da história teve contato com os extraterrestres? Procure aí para mim João 23 e os extraterrestres. Coloca aí. Vamos ver se tem alguma informação na internet aí. Vai lá. Algumas igrejas evangélicas aconselham os crentes não fazerem faculdade nem de astronomia e nem de física para não perturbar o conhecimento. Então, nós temos um pastor aqui na nossa, hoje aqui nosso, um ex-pastor, né? Convertido. E ele está falando que as igrejas evangélicas, nós vamos discutir isso na igreja evangélica, mais a fundo quando tiver as igrejas evangélicas, elas impedem que seus discípulos estudem astronomia, estudem ciência, estudem física, que é para não confrontar diretamente o que está na Bíblia. Né? Porque você não pode confrontar nada do que está na Bíblia. Tudo que está ali é a mais perfeita e pura verdade. Né? Então eu quero... eu quero... Então, neste caso aqui, você não achou nada aí? Hã? Tá achando? Porque o que a gente tem de casuística na história é que o João 23, o Papa João 23, né? Ele foi um contatado. Né? E nós temos uma história muito interessante também da relação entre, um caso entre
o João 23 e George Adamski. George Adamski, o famoso contatado americano, né, que era considerado laranja, né, entre os ETs e o governo americano. Né, uma pessoa muito famosa, escreveu vários livros, né, na década de 50, 60, e quando ele foi fazer uma turnê na Europa, George Adamski, de palestras, ele recebeu uma incumbência dos ETs, presta atenção, ele recebeu uma incumbência dos ETs de levar uma maleta diretamente para o Papa. Os ETs que ele contatava, que o Adamski contatava, deu uma maleta para ele, você vai até o Vaticano e vai levar essa maleta para o Papa. E nesta época era o João 23 que era o Papa, né? Então, George Adamski foi e cumpriu essa missão e entregou essa maleta para o Papa, e ele não sabia o que tinha dentro dessa maleta. E quando o Papa recebeu essa maleta nas mãos do Adamski, que vinha dos ETs, ele disse o seguinte: há anos que eu estou esperando isso. Isso significa que ele teve um contato lá atrás, anterior, e os ETs prometeram alguma coisa para ele. Entendeu? E como o Papa era uma grande autoridade mundial, pelo menos pelo lado ocidental que lhe interessava, né? Porque os ETs estavam com uma intenção muito grande de ter um porta-voz. Olha, os ETs estavam interessados em ter um porta-voz junto às grandes potências nucleares da época, na tentativa de impedir uma guerra nuclear no planeta. Certo? Então o Papa, ele teve importância para fazer o que nós chamamos de intermediação, né, para que esse ultimato dos extraterrestres chegasse à mão de todas as autoridades nucleares da época. Tá? Então existe uma cúpula dentro do Vaticano, certo, que sabe disso, que tem uma fonte de contato com os extraterrestres. Se eu tenho contato, por que não pode ter um paranormal dentro do Vaticano que seja uma fonte de contato com os ETs? Hã? Sensitivo tem em todo lugar. Sensitivo não é privilégio só do Laércio, só, sabe? O Rita tinha mais de 1000 sensitivos trabalhando para ele. Mas, vamos lá, você pode ter 1000 sentir meia boca também, né? Você precisa ser 100% do bom, né? Cara bom. Então, porque o paranormal, o sensitivo, ele depende muito, sabe do quê? Do plano astral quiser contatar com ele. Se não quiser, pode ser o paranormal que for, não vai ver nada. Né? Se os ETs não quiserem fazer você de ponte, de contato, não acontece nada. Fica igual esses médios brasileiros aí, só recebendo sofredor, né? A gente fala, só recebendo sofredor e não sai daquilo. A vida inteira. Né? Bom, tem algumas perguntas, Ju? Vamos tentar resolver. Não achou? Ponta então. Hã? Mas só isso daí, passado alguns instantes, o Papa decidiu aproximar da criatura e começou a conversar com o estranho. Né? Durou 20 minutos. É uma nave que pousou dentro do Vaticano, não é? Ó, a história é a seguinte: uma nave, o povo não sabe. Então, uma nave, deixa essa imagem, uma nave pousou dentro do Vaticano, num determinado ano, no jardim da morada do Papa lá, e o Papa foi conversar com o ET que saiu da nave, que era um humano, daquele pleidiano, né? Você está entendendo? Ah lá, então, um ser com forma humana, lá, cercado por uma aura dourada e orelhas alongadas, saiu da espaçonave. O Papa e seus secretários olharam-se, mesmo sem saber exatamente o que estavam vendo, e começaram a rezar, lá, acreditando que se tratava de um fenômeno ou milagre celestial. Passado alguns instantes, o Papa decidiu aproximar-se da criatura e começou a conversar com o estranho. Essa conversa durou cerca de 20 minutos. Depois da confabulação, o Papa voltou a reunir-se com o secretário e confidenciou-lhe a seguinte mensagem: os filhos de Deus estão por toda parte, embora às vezes tenhamos dificuldade em reconhecer nossos próprios irmãos. Depois declarou que não falaria mais sobre o assunto
E jamais João 23 revelou, nem mesmo aos seus mais fiéis colaboradores, o inusitado acontecimento. O que cochichar no ouvido dele, né? Você faz o seguinte, fica na tua, não fala para ninguém, que nós vamos usar você como, né, como um laranja nosso também. Né? Você vê, em determinados momentos, os ETs pegaram pontos estratégicos do planeta, pessoas estratégicas como o Vaticano. Porque quer vocês gostem ou não, a igreja é um grande poder nesse planeta. Tá? É um grande poder. Né? É. Sim, sim, sim. Porque ter o apoio da igreja no Ocidente é muito importante. É muito importante. É muito importante.